Fala galerinha, professor Daniel Sena, trazendo mais uma sacada para você que é concurseiro e está lutando com todas as suas armas para passar no concurso público. Uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias nas minhas redes sociais, quando eu faço as enquetes no Instagram, é: professor, como eu faço para lidar com a falta de apoio da minha família? Cara, esse é um tema muito delicado e de extrema importância para você que é concurseiro. Nós sabemos que a família é um dos principais pilares da nossa vida e por conta da nossa família nós fazemos várias escolhas, tomamos várias decisões e seguimos caminhos. Mas quando se fala em fazer concurso público, é muito provável que se você estiver numa família em que as pessoas nunca fizeram concurso público, elas não vão entender todas as escolhas e decisões que você tem tomado até conquistar a sua aprovação. E isso é muito natural, eu já estive no seu lugar, porque quando eu comecei a fazer concurso público, a minha família na época também não entendia as minhas escolhas e a minha decisão. Até porque, geralmente, quem só estuda dá uma certa impressão de tipo, não está fazendo nada na vida, não é verdade? Já aconteceu com você? Você está lá no quarto, trancadão, aí sua mãe vê você estudando e fala assim: poxa, eu pedi para o meu filho ir lá no mercado fazer compra. Ou então você está lá estudando, a sua esposa está lá na cozinha, aí ela olha para você e fala assim: e aí, você não vai me ajudar aqui na casa não? Cara, é super natural e eu já passei por tudo isso que você está passando agora. Então, eu quero te dar algumas sacadas, alguns insights de como você pode lidar com a sua família quando ela não estiver te apoiando e enfrentando com você esse grande desafio. Primeira sugestão que eu te dou: envolva a tua família nesse processo decisório. Quando você decide fazer concurso público, é muito importante que a sua família participe dessa decisão. Então, nada melhor do que convidar as pessoas mais importantes da sua família a sentarem com você e conversarem com você, onde você vai explicar exatamente como será a sua vida a partir de agora que você vai estudar para concurso público. Mostrando, inclusive, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, quantas horas por dia você vai estudar. Ou seja, coloca a sua família como sendo uma parte importante da sua decisão, porque à medida que eles sentirem que eles são importantes na sua decisão, eles vão te incomodar bem menos do que se você tomar a decisão e falar assim: ó, foda-se, quem quiser aceita. Porque aí você vai trabalhar com um jogo de ego e ninguém gosta de ter o seu ego ferido. E quando as pessoas têm um ego ferido, elas tendem a se tornar mais aguerridas e a lutarem contra você. Então, primeira dica que eu dou: envolva sua família no seu processo decisório. Segunda dica, e essa dica ela foi fundamental para mim: exerça ou desenvolva um senso profundo de empatia pelas pessoas que estão à sua volta. Existe uma razão para isso. Ninguém jamais vai entender o que você está vivendo se essa pessoa nunca viveu ou não está vivendo aquilo que você está vivendo. Então, é muito difícil para as pessoas que não estão caminhando com a gente entenderem o caminho que a gente está trilhando, os passos que a gente está dando. Então, é muito importante que você exerça um papel com mais empatia. Mas, Daniel, o que é essa empatia mesmo? Empatia é tentar entender o outro com as razões do outro, com a experiência do outro e com a visão que o outro tem de mundo. Então, vou pegar um exemplo muito clássico. A minha mãe, por exemplo, ela nunca fez concurso público na vida. E quando eu comecei a fazer concurso público com 18 anos, ela não tinha ideia do que era aquilo. Cara, se ela nunca fez concurso, se ela não tinha ideia do que era aquilo, se eu simplesmente falar: vou fazer concurso e agora eu preciso entrar no quarto e trancar e estudar, ela jamais vai entender, porque ela não está na minha pele, ela não está vivendo o que eu estou vivendo. Então, é muito importante que você olhe para as pessoas que estão à sua volta e desenvolva esse senso de empatia. Ou seja, coloque-se no lugar da outra pessoa e tente enxergar o mundo com o olhar que ela tem, com a forma que ela tem de enxergar o mundo. Não com a sua forma de enxergar, não com o seu conhecimento, mas sim com o conhecimento dela. Sabe por quê? Porque quando você desenvolver esse senso de empatia, colocando-se no lugar da outra pessoa, você vai ter uma chance melhor de compreender o que essa pessoa está sentindo. Essa é uma dica que é fundamental. Terceira dica que eu vou te dar, cara, isso me ajudou demais com os meus filhos. Na época que eu estudava muito para concurso, meus filhos eram pequenos.
E cara, um filho pequeno dificilmente vai entender que você vai trancar no quarto agora e vai estudar. Imagina você, que é pai e mãe que trabalhou o dia todo, e aí quando você chega em casa o filho fala, pai, mãe, quero brincar. E você olha e fala assim, meu filho, agora não posso que eu vou estudar. Velho, não cola. E aí você vai acabar perdendo e se distanciando do seu filho. E cara, você não quer isso. Por que você não quer isso? Porque um dos maiores motivos que você está estudando para o concurso público é dar uma vida melhor para sua família, sua esposa, para o seu marido, para seus filhos, para seus pais. Então, vou dar uma dica que funcionou muito comigo e eu acho que vai funcionar com você. Existe uma forma de agir do nosso cérebro que é muito legal. A gente estuda isso através do estudo de gatilhos mentais. E existe um gatilho mental chamado de reciprocidade, ou seja, quando eu dou algo para alguém, existe uma tendência natural da outra pessoa querer retribuir. Gente, é muito mais complexo do que isso, mas são articulações automáticas do nosso cérebro. Então, o que eu fazia com os meus filhos? Ao invés de exigir dos meus filhos que eles respeitassem o meu tempo para estudar, eu, antes de estudar, dava o meu tempo para eles. Cara, isso funciona de uma forma incrível. Experimenta. Chegou em casa, ao invés de você já entrar no quarto e estudar, reserva um momento, no primeiro momento, para você estar com seus filhos. Isso funciona com a sua esposa, com sua mãe, com todo mundo. Esteja presente com ele. Então, o que você vai fazer? Chegou em casa, senta com seu filho e fala, ô filhote, como é que foi seu dia? Escuta ativa, esteja presente com ele. Aí ele vai contar tal. E aí, você precisa de alguma ajuda para fazer o dever de casa? E ele, se ele estiver com muita saudade de você, fala assim, pai, preciso. Senta com ele e faz o dever de casa. Ai, pai, eu quero brincar. Senta com ele e vai brincar. Tudo antes de estudar. E aí você cronometra. Dá um tempo para ele. Que seja 1 hora, 2 horas, um tempo de qualidade. Sem ficar preocupado, sem ficar olhando o celular. Põe nenhuma. Presente. Estando com ele. Isso vai valer com seus filhos, vai valer com sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com quem quer que seja. Esteja presente. Então, o primeiro passo é estar presente com essa pessoa que está pedindo sua atenção. Você vai ficar presente com ele durante um tempo. Depois que você ficar presente com ele durante um tempo, e o tempo você vai estipular e você vai entendendo ao longo dos dias, você vai olhar e falar assim, filhote, o papai já brincou, agora o papai precisa fazer uma coisa muito importante para a nossa vida ser melhor. O papai precisa estudar. Tudo bem? Existe uma tendência natural, automática. O seu filho não sabe disso. E você vai ficar abismado quando isso acontecer. Ele vai olhar e falar assim, tá bom, papai. Por quê? Porque você já doou o seu tempo para ele. Quando você doa o seu tempo primeiro, existe uma tendência natural dele querer retribuir e dar o tempo que você precisa também. Cara, isso super funciona com o seu casamento também. Sabe o que você faz? Chegou? Sua esposa quer falar, velho. Sua esposa quer falar. A mulher adora falar quando você chega em casa. Ela quer conversar, ela quer contar como é que foi o dia. Por mais idiota que tenha sido as coisas, ela quer falar com você. Então, para um momento e escuta a sua esposa, porque isso vai fazer muita diferença no seu casamento. Escutou ela? Senta, conversa, escuta ativa, presente, olhando para ela, tocando, presente. Pronto. Falou, você fala também. Depois de um tempo você fala, meu amor, agora eu preciso estudar. Isso super funciona e é algo que vai fazer muita diferença aí na convivência familiar no momento que você estiver estudando para concurso público. E uma última dica. Para aquelas pessoas mais distantes da sua família, primo, tio, tia, nem sempre essas pessoas entendem o que você está falando. E algumas dessas pessoas, elas inconscientemente, elas não estão com muito afim que você se dê bem. Às vezes porque ela não se deu bem, às vezes porque ela não teve coragem, ou ela não tem a fibra, a disposição necessária para fazer aquilo que você está fazendo. Então, vai uma dica aqui que vale muito, sempre. Quanto menos pessoas souberem da sua vida, melhor para você. Então, com exceção das pessoas que são o seu núcleo mais íntimo, aquelas pessoas que estão um pouco mais distantes não precisam saber que você está estudando para o concurso público. Porque quanto menos pessoas souberem, mais chance você tem de preservar a sua caminhada de forma tranquila, com integridade, sem todas aquelas opiniões e julgamentos das pessoas que estão à sua volta. Já é difícil você conviver com seus próprios medos e julgamentos. Agora imagina se você espalha para todo mundo que você está estudando para o concurso. É muito mais fácil que as pessoas comecem a querer julgar você e a querer dar opinião sobre a sua trajetória. E você não precisa mais disso, né? Até porque já é desafiador conviver com seus próprios desafios. Quanto mais aqueles medos, desafios e julgamentos que as outras pessoas colocam na sua vida. Tá?
Espero que essas dicas possam ajudar você a lidar com a sua família nesse momento em que você precisa se dedicar nos seus estudos. E acima de tudo, espero sinceramente que os seus estudos te levem à aprovação e acima de tudo, que a sua família lá na frente, ela consiga reconhecer que tudo isso foi para que eles pudessem ser mais felizes. E eu garanto para você, eles vão reconhecer. Quando a sua vida mudar, a vida de todos que estão à sua volta vai mudar. É por isso que vale a pena. Resiste mais um pouco. Insiste no seu sonho, que vale muito a pena. Você não vai se arrepender. Beijo no coração, tamo junto e bora vencer.